A maioria das pessoas pensa que quando falamos sobre a pessoa certa, estamos dizendo que Deus tem alguém específico para elas desde o dia em que nasceram e que serão atraídos um pelo outro até que se casem e se estabeleçam para viverem felizes para sempre. Muitas vezes pergunto, e aquelas pessoas que morrem em circunstâncias infelizes antes de se casarem? Nunca houve uma pessoa certa para elas? Ou será que essa tal pessoa certa ficará sozinha para sempre? Ouça isso. Embora Deus atraia as pessoas uma para as outras, Ele não tem uma pessoa específica com quem deseja que você se case. Em nenhum lugar da Bíblia, lemos sobre Deus atribuindo o marido ou a esposa de uma pessoa a alguém específico a quem sua vida estaria ligada para sempre. Embora Ele possa colocar alguém em seu coração ou dar uma instrução para se conectar com uma pessoa específica, Ele não irá, por nenhuma razão, te forçar a estar com alguém com quem você pessoalmente não deseja estar. Embora Deus tenha em mente o melhor para você, Ele não deixará apenas uma escolha de parceiro para a vida toda. Ele não irá impedir você de recusar o seu melhor. Talvez você esteja se perguntando, então como Deus mostra que alguém é adequado para mim? Quando Deus quiser ou estiver mostrando que alguém é sua escolha ideal para você como parceiro de vida, Ele colocará essa pessoa em seu coração. Seu trabalho é, portanto, saber o que Deus está dizendo sobre alguém e então decidir seguir ou não a sua vontade. Ele pode colocar as coisas em movimento para te manter dentro da vontade dele, mas Ele nunca te forçará a fazer o que Ele deseja que você faça. Esse é o tipo de Deus que Ele é. Ele quer que você ame e confie nele o suficiente para seguir a sua orientação. Sendo assim, Deus pode permitir que alguém continue surgindo em sua mente, mesmo que você nunca tenha realmente considerado essa pessoa como seu tipo. Ele pode te levar a olhar na direção dessa pessoa para dizer que existe uma conexão divina entre vocês dois. Ao perceber isso, a coisa certa e mais sábia a fazer é buscar a Deus por meio da oração e esperar nele. A oração ajuda você a obter clareza de Deus sobre sua vontade para a sua vida. Veja, você precisa perceber que, embora sejamos filhos de Deus, não somos iguais a Ele. Ele é o Criador e nós somos a criação. E isso significa que não operamos na mesma frequência. Assim, é comum percebermos que não conseguimos compreender completamente o que Deus está fazendo ou nos levando a fazer. É por isso que a Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos caminhos como humanos. Ele não pensa da maneira que pensamos e não responde da maneira que esperamos. Algo pode parecer perfeito aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus é tudo uma tolice. Assim como também, muitos dos métodos de Deus nos parecem tolos. Contudo, a loucura de Deus é muito mais inteligente e sábia do que a sabedoria do homem. Se você leu muitos livros, ouviu muitas palestras ou líderes e está muito familiarizado com os métodos para lidar com as questões da vida, ainda não significa que quando Deus quiser agir, Ele seguirá os métodos que você espera. Não, Deus é imprevisível. Seus caminhos são muito mais elevados que os nossos e seus métodos são distintos. Não importa o quão inteligente você seja e o quanto Deus te ama, você não pode colocá-lo em uma caixa. Ele é um Deus muito simples, mas ao mesmo tempo complexo. Portanto, para trabalhar com Ele e permanecer dentro dos limites da sua vontade, precisamos fazer o que a Bíblia diz, que é deixar as nossas expectativas de lado e entrar na sua sabedoria através da fé no Espírito Santo operando em nós. Aqui estão duas passagens da Bíblia para confirmar isso. Uma delas é Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E a segunda é Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Por que então estou compartilhando com você esta verdade espiritual?
porque como filhos de Deus e pessoas que desejam ter o melhor que Deus planejou para nós nesta vida e na vida futura, temos que perceber que Deus trabalha de maneiras misteriosas. Você pode não entender o que Ele está fazendo naquele momento, mas se você o seguir de todo o coração, logo perceberá que Ele estava fazendo tudo da melhor maneira. Da mesma forma, você não pode entender porque pensa repetidamente na mesma pessoa, mesmo que não goste dela ou não a queira. No entanto, é possível que seja apenas Deus te ajudando e te guiando na direção certa. Você já ouviu muito sobre a vontade de Deus no que diz respeito aos relacionamentos e ao casamento. Não sei a impressão que você pode ter tido sobre como funciona a vontade dele, mas a palavra que melhor se adapta à vontade de Deus é a palavra complexo. Porém, através da compreensão e do crescimento, você pode diferenciar entre a complexidade que decorre das suas próprias escolhas humanas e a complexidade que decorre da operação de Deus na sua vida. O fato de algo ser complicado não significa que esteja certo ou errado. Você deve aprender a fazer uma pausa e olhar além das complexidades. Veja o que os outros não podem ver. Isto é o que faz a diferença entre você e um incrédulo. Deus é incrível. Ele é sempre perfeito e sabe o que está fazendo. Ele conhecia o seu futuro antes mesmo de você nascer. Ele conhece o caminho para a sua segurança e os caminhos que levam ao arrependimento e à dor. E quando os seguimos, Ele sabiamente nos conduz ao melhor. Quando Deus quer você com alguém, Ele pode colocar essa pessoa em seu coração e falar de dentro que é essa pessoa que Ele quer que você esteja. Alguém pode estar se perguntando como é a voz de Deus quando Ele fala com as pessoas. Não complique demais, nem sempre é como nos filmes ou livros. Se você olhar a Bíblia, verá que Deus usou métodos diferentes para falar com seu povo. Ele usou nuvens, fogo, trovões, ventos e até vozes. No entanto, uma das maneiras mais comuns pelas quais Ele fala conosco hoje em dia é através de um testemunho interior e de uma voz mansa e delicada. Essa voz não é um estrondo que treme a sua casa. Você pode ficar surpreso ao saber que quando Deus fala com seus filhos sobre algo, muitas vezes isso soa como a voz em sua cabeça. É por isso que muitos cristãos têm dificuldades para diferenciar isso de seus próprios pensamentos ou das mentiras do diabo. Seria mais fácil saber que alguém é a pessoa certa se as nuvens se abrissem e você ouvisse uma voz alta dizer: "Case com ele, esse é seu marido", ou "Case com ela, essa é sua esposa". Mas Deus não faz isso. Em vez disso, Ele fala com você pelo Espírito Santo dentro de você. Se você é filho de Deus, então o Espírito Santo vive em você. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo vive dentro de nós e por isso você ouvirá a sua voz vindo de dentro. O Espírito Santo muitas vezes coloca algo como um sentimento, um pensamento ou uma emoção repetidas vezes para chamar a nossa atenção para isso. Quando você percebe que Ele está fazendo isso com uma pessoa, mesmo que você não conheça ou não tenha interesse por ela, Ele está tentando atrair seu coração. A pessoa pode ser alguém que você conhece ou não, mas seu coração estará com ela. A voz e a direção de Deus em seu coração pode ser a maneira dele de apontar alguém para você. Quando você percebe esse impulso interior e um desejo de se conectar, essa é a maneira de Deus de te conduzir até a pessoa, mesmo depois de orar ou trabalhar contra isso. Às vezes pode começar a parecer que a pessoa está sempre presente em seus pensamentos, mesmo quando você muda sua rotina. Quando começar a pensar sobre isso e a dar uma chance à pessoa, você poderá descobrir que ela realmente atende a muitos dos critérios para um parceiro de vida. Portanto, em vez de fugir ou focar nas coisas que você não acha atraentes nessa pessoa, se concentre no que é importante e considere se a pessoa atende às suas necessidades como companheiro de vida. Se ela atender às qualificações razoáveis que podem sustentar em um relacionamento saudável em Deus e não aqueles estabelecidos pelo mundo, você pode ter certeza que o resto Deus fará acontecer naturalmente. Não se esqueça que Deus é o melhor em tudo, e Ele pode levar você a estar com a melhor pessoa do mundo se aprender a compreender e seguir a sua orientação. A orientação de Deus está sempre certa. Se Ele está levando você a uma pessoa específica, então Ele está correto sobre ela, pois Ele sabe o que é melhor para você. Só Ele conhece os corações e o futuro de todos. Ele conhece o começo do fim e o fim do começo. Ele sabe que, embora a pessoa possa não parecer a melhor opção para você no momento, ela acabará se revelando assim. Mas cuidado, se você não aceitar e cooperar com o que Deus está fazendo, você não entrará naquele futuro melhor que Ele está colocando diante de você. Deixa eu te perguntar uma coisa hoje. Você está seguindo a vontade de Deus ou optando por não seguir, pois ela não atende às suas expectativas? Você tem tido sentimentos e pensamentos recorrentes sobre alguém?
Não descarte essa pessoa logo de cara. Confie em Deus e em suas intenções para você e deixe Ele te guiar para tomar as decisões certas. Um dia você olhará para trás e ficará feliz por ter cooperado com Deus. Você já sentiu o leve empurrão do destino, como se uma força divina estivesse te conduzindo em direção a algo maior? Talvez seja um relacionamento que não seja apenas um encontro casual, mas um plano cuidadosamente elaborado. Na nossa jornada para encontrar companheirismo, a orientação de Deus pode manifestar-se das formas mais inesperadas, e reconhecer isso pode, por vezes, ser um desafio. Você lembra da história de Ruth e Boaz na Bíblia? A devoção de Ruth à sua sogra Noemi a levou aos campos de Boaz. O que parecia mera coincidência foi, na verdade, Deus orquestrando o seu caminho para se encontrarem. Assim como Ruth, você pode encontrar pessoas em sua vida que parecem se importar mais profundamente com você do que outras. Elas estão ao seu lado, atentas às suas necessidades, e isso pode parecer mais do que uma mera amizade. Às vezes pode ser difícil reconhecer estes momentos como intervenção divina de Deus. Podemos ignorá-los ou até mesmo rejeitá-los devido a algumas imperfeições que percebemos na outra pessoa. Provérbios capítulo 3, versículo 5 nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Isso é um lembrete poderoso para confiar no caminho que Deus traçou para nós. Escolher um parceiro para a vida não envolve apenas compreensão e atração humana. É uma conexão profunda e espiritual onde a sabedoria de Deus mostra o caminho. Essa conexão vai além da superfície, além das imperfeições, e mergulha em uma compreensão mais profunda do amor e do companheirismo. Imagine estar em uma encruzilhada com muitos caminhos à sua frente, cada um representando uma pessoa em sua vida. Entre eles, um caminho brilha um pouco mais e parece um pouco mais caloroso. Este caminho pode representar alguém que sempre te trata com gentileza, te apoia incondicionalmente e talvez te ame de uma forma que parece divinamente orquestrada. Mas tome cuidado com as armadilhas do julgamento e do medo humano. Isto pode obscurecer a nossa visão e fazer com que nos desviemos do caminho que Deus planejou para nós. Isaías 55, versículos 8 e 9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Vamos aprender a reconhecer essas conexões divinamente guiadas e abraçá-las com o coração aberto. Em vez de afastá-las devido aos nossos julgamentos mundanos, confiemos na provisão e na sabedoria de Deus, pois quando fazemos isso, não abraçamos apenas uma pessoa, abraçamos uma bênção que foi amorosamente colocada em nossas vidas. A porta do seu relacionamento divino pode estar se abrindo agora. Abra seu coração, confie na orientação de Deus e caminhe por ela com fé e amor. O processo de construção de um relacionamento alinhado com a vontade de Deus segue um caminho semelhante. Podemos ficar apaixonados pelo primeiro contato, pelas primeiras conversas ou pela conexão imediata que sentimos com alguém. No entanto, estes são apenas os elementos decorativos de uma conexão muito mais profunda. Quando Deus está orquestrando um relacionamento entre você e alguém especial, o caminho a seguir pode não ser marcado por fogos de artifício e grandes gestos. Em vez disso, é o crescimento gradual e contínuo que indica a obra de sua mão. É o tempo necessário para cultivar a confiança, aprender como amar um ao outro e compreender os sentimentos e necessidades mais profundos um do outro. Considere a palavra de Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, onde ele ilustra a sabedoria da vida através da parábola dos construtores sábios e dos tolos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica está comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nos relacionamentos, um construtor sábio leva tempo para estabelecer uma base sólida. Construir confiança, nutrir o amor e cultivar a compreensão não são processos espontâneos.
É um caminho lento, deliberado e intencional que leva a algo significativo, resiliente e duradouro. Portanto, se você estiver em uma jornada lenta e constante em direção ao amor, se anime. Esses podem ser sinais de que Deus está abrindo uma porta entre você e alguém especial. Abrace o processo, pois assim como um edifício bem construído, o tempo e o esforço que você investe levarão a algo profundamente belo. Que você encontre encorajamento em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Saiba que na esfera dos relacionamentos, o tempo e o desígnio de Deus são perfeitos. A lenta construção de uma conexão é muitas vezes a maneira dele de te preparar para algo extraordinário. As progressões graduais não devem ser temidas, mas abraçadas, pois são guiadas pela sabedoria divina. No livro dos Provérbios, Salomão nos ensina que a sabedoria é primordial. Assim como Deus deu a Salomão uma sabedoria incomparável, Ele deseja nos oferecer a compreensão para perceber e abraçar as dádivas que Ele coloca em nossas vidas, incluindo os relacionamentos. Pense na história de Ruth e Boaz na Bíblia. Ruth era uma jovem viúva, aparentemente destinada a uma vida de dificuldades. Contudo, sua devoção e caráter honrado a levaram a Boaz, um homem de grande riqueza e bondade. Deus trabalhou nos bastidores e o relacionamento inesperado deles floresceu em uma história de amor que lançou as bases para a linhagem do rei Davi. Agora, considere seus relacionamentos. Talvez você esteja orando para que uma pessoa importante entre em sua vida. Quando Deus orquestra essa conexão, ela pode não vir na embalagem que você espera. A pessoa que Deus envia pode não corresponder à sua lista de desejos ou expectativas. Ela pode estar enfrentando desafios financeiros ou pode não parecer tão sofisticada quanto você esperava. No entanto, a história de Ruth e Boaz nos ensina que a sabedoria de Deus transcende a nossa compreensão humana. Quando nos rendemos à sabedoria de Deus no gerenciamento de relacionamentos, abrimos um caminho cheio de graça, honra e respeito mútuo. Essas virtudes estabelecem a base para a conexão divina que Deus pretende para você. Como então devemos abordar esses relacionamentos divinamente ordenados? Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3 diz: Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Isso significa que devemos abordar os relacionamentos com humildade, honra e respeito, mesmo quando eles não se enquadram nas nossas noções preconcebidas. Lembre-se de que as bênçãos de Deus muitas vezes vêm disfarçadas. Assim como uma semente deve ser enterrada para crescer e se tornar uma bela árvore, os relacionamentos que Deus envia podem parecer banais à primeira vista, mas ao nutri-los com a sabedoria de Deus, honrando-os com respeito e nos alinhando com os planos de Deus, permitimos que esses relacionamentos floresçam em bênçãos. Considere a bela maneira como Deus uniu Adão e Eva. Adão estava absorto em seus deveres, trabalhando e cuidando do jardim do Éden. Ele não estava buscando amor, mas Deus sabia do que ele precisava e trouxe Eva para sua vida. Este não foi um ato aleatório, mas uma orquestração divina. Da mesma forma, quando Deus nos alinha com alguém, é um sinal de que estamos caminhando para um relacionamento cheio de propósito. A história de Isaac e Rebeca ilustra esta verdade com profunda clareza. Isaac não foi procurar o amor em lugares distantes. Seu pai Abraão confiou a tarefa ao seu servo. Os critérios não eram superficiais, eram valores e tradições profundamente enraizados na fé. O servo de Abraão orou a Deus, confiando nele para mostrar o caminho e de fato a pessoa certa na hora certa foi revelada. Deus abriu a porta e Rebeca se tornou a querida esposa de Isaac. O que essas histórias nos dizem é que a busca por um parceiro para a vida não envolve uma busca sem objetivo ou o cumprimento de normas sociais. Trata-se de colocar nossa fé em Deus, sabendo que Ele nos guiará até a pessoa certa na hora certa. Então, quais são os sinais de que Deus está abrindo uma porta de relacionamento entre você e outra pessoa? Esses sinais estão na conexão genuína e amorosa que parece transcender as circunstâncias comuns. Estão nos valores compartilhados, na fé e no compromisso de crescerem juntos. Isso não significa que devemos ficar parados esperando que o amor caia do céu.
Pelo contrário, trata-se de alinhar os nossos corações com a vontade de Deus, ser diligentes nas nossas próprias responsabilidades e confiar que Ele cuidará do resto. O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Este é um lembrete poderoso para colocar nossos desejos diante dele e confiar que ele sabe o que é melhor para nós. Imagine um relacionamento com uma flor desabrochando. Precisa de tempo, cuidado, nutrição e das condições certas para florescer. Na mesma linha, precipitar-se em um relacionamento, motivado pela pressão social, pelo medo da solidão, pode levar a um vínculo frágil que se desfaz. Como Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 nos lembra, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É essencial confiar no tempo de Deus para a sua vida sentimental. Talvez o período de espera seja uma preparação, um momento para crescer, compreender e cultivar as virtudes que te ajudarão a nutrir um relacionamento saudável. Confie no plano divino de Deus. O tempo dele é sempre perfeito. A noção de que existe uma idade para o casamento ou um prazo para encontrar o amor é uma falácia que obscurece a mente. Alguns dos casamentos mais vibrantes e alegres florescem nos anos dourados da vida. Não existe tarde ou cedo no tempo de Deus, apenas um momento perfeito para tudo. Combine sua fé com paciência. Deixe sua fé te guiar, mas também seja paciente ao permitir que Deus te conduza à pessoa certa. A mão de Deus está trabalhando em sua vida e, quando chegar a hora certa, Ele abrirá a porta do relacionamento entre você e alguém especial. Sua tarefa é se preparar, crescer, confiar e esperar de maneira confiante. O cão paciente come o osso mais gordo. Não é apenas um ditado, mas um princípio divino. Tenha paciência e abrace a fé, pois Deus está criando algo lindo para você. O plano dele para sua vida inclui amor, alegria e um relacionamento que reflete seu amor por nós. Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos e Ele conhece os desejos do seu coração. Confie no seu tempo, pois Ele trará uma história de amor muito mais bonita do que você pode imaginar. Pode ser difícil esperar, mas a bênção que te aguarda vale cada momento de paciência. Com amor e bênçãos, caminhemos nesta jornada, sabendo que Deus é o nosso guia e que seu plano para nós é perfeito. Você está prestes a ser abençoado com a dádiva do amor. A questão é, você está recebendo isso da maneira correta? Deus queria que você se deparasse com esta mensagem por 2 motivos possíveis. 1. Pode haver alguém interessado em te conhecer agora. Ou 2. Ele está avisando que alguém especial virá em sua direção muito em breve. Então responda, até que ponto você tem certeza de que seu coração está aberto para a pessoa que Deus está te enviando? Coisas novas são assustadoras. Esta é uma crença a qual tendemos a nos apegar. Você provavelmente já esteve em alguns relacionamentos sem sucesso. Provavelmente foi magoado ou enganado quando tudo o que fez foi amar essas pessoas. Agora entendo por que tentar novamente parece uma ideia desagradável para você, especialmente quando sua confiança foi quebrada várias vezes. Você não quer ter muitas esperanças e esta é uma atitude que pode entrar em conflito com a vontade de Deus para você. Veja o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 5. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Você nem sempre reconhecerá os dons de Deus. Ele detalha muito, mas muitas vezes não temos a capacidade nem a paciência para perceber sua intervenção divina. Você sabe o que alimenta essa visão míope? Falta de esperança e confiança no Senhor. Quando alguém não quer se envolver em algo, encontrará muitos motivos para não fazê-lo. Da mesma forma, quando o coração não está cheio de esperança, ele encontrará maneiras de se dissociar da graça do Senhor. Pessoas assim deixarão as oportunidades passarem e evitarão qualquer chance de desenvolver uma conexão com um parceiro em potencial. Elas estão convencidas de que desistiram do amor e trancaram o coração, e em alguns cenários aderem estritamente aos seus padrões mundanos e irrealistas e rejeitam automaticamente os indivíduos sem dar a oportunidade de provarem o seu valor. Alguns desses exemplos ressoam em você? Veja,
Não quero forçar você a se envolver com alguém. Apenas me ouça. Se você tiver a oportunidade de pensar em um parceiro em potencial, há uma grande chance de que esse seja o relacionamento que Deus está orquestrando para você e para essa pessoa. Já falamos sobre os sinais para saber se foi Deus quem enviou essa pessoa para a sua vida. Mas nesta mensagem vamos nos aprofundar em um aspecto mais específico desse relacionamento, que é ter o coração aberto para aceitar essa pessoa, mesmo quando você não gosta muito da ideia disso. Não há dúvida de que todo mundo quer conhecer a pessoa certa. No entanto, pode haver momentos em que essa pessoa não é quem você esperava. Também pode haver situações em que seu entusiasmo por um relacionamento tenha diminuído devido a tentativas fracassadas no passado. Então, quando você se vê nesse tipo de situação, há uma tendência de não receber calorosamente a pessoa. Na verdade, você pode até afastá-la. Vamos tentar desvendar os motivos mais comuns por trás dessa resistência para que você possa evitar isso. A primeira razão possível por trás disso é que você pode sentir repulsa pela ideia de se apaixonar novamente porque não acha que aquela pessoa é certa para você. Sabemos o que queremos, mas a verdade é que não sabemos realmente o que é melhor para nós. Isso se aplica às pessoas que entram em nossas vidas. O coração humano cede facilmente ao afeto e às coisas brilhantes, por isso não pode ser um bom crítico de quem deveria ser nosso futuro cônjuge. Provérbios, capítulo 16, versículo 9 nos diz: Em seu coração o homem planeja seu caminho, mas o Senhor estabelece os seus passos. Você pode não querer admitir isso, mas seu coração provavelmente já te enganou centenas de vezes, mesmo sem você perceber. Especialmente quando está apaixonado, você tende a dar desculpas para essas pessoas porque seu coração está tentando enganar sua mente, fazendo pensar que essa pessoa é boa para você. Conforme está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você já justificou os erros e os sinais de alerta da pessoa que você ama? Quando se está apaixonado, temos a tendência de não enxergar problemas muitas vezes óbvios, pois estamos cegos pelo amor. Sabe, como pessoas vítimas de violência doméstica, muitas vezes não conseguem ir embora desse relacionamento abusivo, apesar da situação horrível? É porque algumas delas só veem o amor do agressor por elas e defendem seu comportamento abusivo, dizendo que seus agressores são amorosos e gentis na maior parte do tempo. Meu ponto é que muitas vezes não podemos confiar em nós mesmos para decidir o que é melhor para nós, pois nossos corações nos enganam. Só Deus sabe de quem você precisa e Ele te guiará nessa direção. Veja Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é o caminho da morte. A Escritura não se refere apenas à morte literal. Pode ser a morte da esperança e dos sonhos. Cada vez que confiamos mais em nosso conhecimento do que em Deus, acabamos ficando magoados e chateados. Temos que reconhecer que somos muito vulneráveis quando se trata de relacionamentos e precisamos começar a levar isso ao Senhor. Ele te levará ao seu único amor verdadeiro. Na verdade, Ele pode estar fazendo isso neste exato momento. Dê a essa pessoa a chance de mostrar sua verdadeira face. Este também é o caso de negar uma chance a alguém porque você considera essa pessoa intimidadora ou desafiadora, ou a considera indigna de você. Deus vai te colocar com alguém que vai trazer à tona o que há de melhor em você, e você deve estar pronto para este desafio. A pessoa certa ajudará a testar e fortalecer seu caráter, e isso não pode ser alcançado por alguém que você considera fácil. Confie no julgamento de Deus sobre isso. Outra explicação possível é esta: afastar alguém pode ter algo a ver com o seu coração ferido. Um coração partido é um dos maiores obstáculos para pensar em alguém novo. Você pode estar preso a outra pessoa ou ainda ferido por algo do passado. Ouça o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Veja, o risco de se machucar sempre está presente. Pode haver uma sensação perturbadora ao tentar novamente, mas a visão que Deus tem para o seu relacionamento futuro tem muito a oferecer, como Jeremias 29:11 nos lembra. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los. Planos de dar-lhes esperança e um futuro.
Você nunca poderá ter uma visão completa dos planos majestosos de Deus para você se não tiver a coragem de dar um passo de fé. Você tem que dar a essa pessoa o benefício da dúvida, desde que seu caráter reflita o amor de Deus. Não estou dizendo que você deve esperar que essa pessoa te cure, mas sim deixar que a oportunidade de finalmente conhecer seu futuro parceiro te motive a seguir em frente com seus problemas não resolvidos, para que você possa receber essa pessoa com o máximo de carinho. Essa pessoa não irá a lugar nenhum, não importa o quanto você tente resistir. Você também pode ceder e abandonar tudo o que está te prendendo. Na verdade, existe um mito que sugere que duas pessoas têm esse fio invisível amarrado em seus dedos se estiverem realmente destinadas a ficar uma com a outra. A verdade é que não precisamos acreditar na existência dessa sequência de destino, mas precisamos saber que Deus cuida de vocês dois para garantir que não se afastem um do outro. Ele está supervisionando seu crescimento como indivíduos e seu progresso quando estão juntos. O fio hipotético existe apenas para garantir que vocês dois eventualmente se encontrarão, mas Deus pretende fornecer constantemente sabedoria ao seu relacionamento. Ele se esforça muito nessa aliança sagrada. Não há nada que possa alterar sua vontade. Mesmo que você continue resistindo, essa pessoa estará sempre ao seu lado. O plano dele para vocês dois prevalecerá, apesar de sua teimosia. Se há algo que aprendemos com a história de Jonas, é o fato de que temos o livre arbítrio para negligenciar as instruções de Deus. Mas você não irá muito longe, porque ele irá te redirecionar continuamente para o seu caminho. A fuga de Jonas foi temporariamente bem-sucedida, até que o impensável aconteceu. Ele foi engolido por um grande peixe para mandá-lo de volta para onde Deus o queria. Ao afastar essa pessoa, você está seguindo os passos de Jonas. Tudo o que isso faz é atrasar você e seu parceiro de compartilhar o amor que ambos merecem. Você promove o medo e a desconfiança nos planos de Deus. Você está dando ao diabo algo para ficar satisfeito. Você pode pensar, e daí se eu não conseguir lidar com essa pessoa agora? Se ela realmente for a única, ela sempre voltará, certo? Você está parcialmente certo. Porém, esta é uma forma de aproveitar a paciência de Deus. Deus não permitirá que você conheça seu parceiro quando ele sabe que você não está preparado para recebê-lo. Ele sabe que vocês dois estão prontos um para o outro. Ele só precisa que você se livre da impureza do seu coração que te impede de receber sua mensagem. Quer seja orgulho ou medo, ele está dizendo que você precisa abandonar isso porque chegou a hora de você se envolver com a pessoa certa. O que é destinado a você virá no tempo perfeito de Deus. Agora, isso pode coincidir com o seu tempo preferido, mas não deve ser motivo para você virar as costas para alguém que Deus enviou para você. Lembre-se, você só tem um parceiro escolhido. Não há backups nem substituições. Tem certeza de que deseja se distanciar do único parceiro com quem deveria estar? Com quem você preferiria estar do que com a esposa ou marido designado por Deus para você? A Bíblia diz em Isaías capítulo 48, versículo 17: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é melhor para ti, que te dirige no caminho que deves seguir. Quando alguém se interessa por você, Deus pode estar te direcionando explicitamente para um relacionamento especial e abençoado. Tudo o que você precisa fazer é abrir seu coração ao dom do amor verdadeiro. Se você se entregar ao Espírito Santo, ele te mostrará sinais inegáveis para confirmar que alguém é a pessoa certa, escolhida para o casamento. Sem o Espírito Santo, você continuará cometendo os mesmos erros, indo e voltando e sem saber o que fazer. A Bíblia nos fala sobre os perigos da ignorância e da incapacidade de ler os sinais colocados diante de você. É o que diz Eclesiastes, capítulo 10, versículo 15. Somente um homem muito tolo, tão tolo, que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Quando você olha atentamente para este versículo de maneira meditativa, pode começar a ver o significado. Cada pessoa tem uma casa para a qual deseja chegar. Pode ser a casa de um casamento saudável e feliz, para outro pode ser a casa de realização em sua carreira e finanças. Deus colocou degraus e sinais ao longo do caminho para as pessoas chegarem a essa casa que Deus ordenou para elas. Seguir cada passo, ler cada sinal e seguir o Senhor te levará ao caminho certo. Se você confiar em Deus como parceiro, o Espírito Santo te dará sinais inegáveis de que uma pessoa é ou não o seu parceiro escolhido. Lembre-se de que a Bíblia diz
que uma indicação de que somos filhos de Deus é que o Espírito Santo nos guiará, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os benefícios de ter a orientação do Espírito Santo na escolha de um parceiro são numerosos. Número 1. Os sinais e a orientação do Espírito Santo te protegerão de decisões erradas. Muitos jovens e inocentes acabam em relacionamentos e casamentos dolorosos por causa de más decisões. A incapacidade de saber o que fazer ou como identificar que alguém não é a escolha certa para você pode te levar a uma decisão da qual se arrependeria pelo resto da vida. No entanto, com a orientação do Espírito Santo, você pode saber rapidamente e escapar da decisão errada, porque o Espírito Santo é Deus. Ele conhece o coração de todos e suas intenções. Portanto, tudo o que ele te pedir para fazer e tudo o que ele mostrar a você virá de coisas que ele sabe que você não conhece. Número 2. A orientação do Espírito Santo te salvará de situações que te farão perder tempo. Algumas pessoas que são enviadas para a sua vida não têm boas intenções para você. Em vez disso, elas querem te usar ou desperdiçar seu tempo. Do ponto de vista físico, essa pessoa pode até ser perfeita. Ela pode comprar presentes, oferecer apoio e até mostrar muito cuidado. No entanto, o Espírito Santo identifica as pessoas além das aparências externas, como a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. O fato de uma pessoa comprar presentes para você, atender às suas necessidades e te levar onde você quer ir, não confirma que ela é a pessoa certa para você. Além disso, o fato de ela parecer responsável não indica que está pronta para levar o relacionamento onde você deseja. O Senhor sabe dessas coisas, então Ele nos envia sinais e instruções para nos afastarmos de qualquer coisa destinada a desperdiçar nosso tempo, recursos e vidas. Número 3. Você encontrará a pessoa certa e terminará no lugar certo, cumprindo seu destino junto com o companheiro e a família que Ele te dará. Mais um benefício da orientação do Espírito Santo é que ele trará satisfação na vida, na família e em qualquer ministério para o qual ele tenha te chamado. Pense desta forma: um dia você vai olhar para trás em sua vida com gratidão ou arrependimento. Infelizmente, muitas pessoas casadas mais velhas olham para trás em suas vidas hoje e uma das coisas mais comuns que dizem é: eu gostaria de ter sabido melhor, eu gostaria de ter tido mais tempo, eu gostaria que alguém tivesse me impedido de tomar aquela decisão. Por que elas dizem essas coisas? Porque suas decisões passadas deixaram uma marca horrível em suas vidas, algo que elas nunca pensaram ser possível. A certa altura, elas provavelmente pensaram que tinham uma maneira de escapar, um plano de contingência, mas o que não sabiam é que não importa quantos planos faça, você nunca terá tempo de voltar, e algumas oportunidades perdidas no caminho não podem ser restauradas. Às vezes, as crianças nascem nesses relacionamentos disfuncionais, trazendo uma nova geração para uma situação que os afetará negativamente à medida que crescem. A orientação do Espírito Santo te salvará dessas coisas se você se render a Ele. Se você seguir seus sinais e instruções, encontrará a pessoa que Deus escolheu para você. Vocês continuarão sendo tudo o que Deus deseja, estando juntos como um casal, glorificando a Deus por meio de sua casa e como indivíduos cumprindo os seus chamados. Eu tive que primeiro compartilhar os benefícios dos sinais para que você pudesse abrir seu coração para recebê-los conforme o Espírito Santo os coloca diante de você. Enquanto você caminha para o casamento, o Espírito Santo usará as coisas ao seu redor para te preparar para aquela pessoa que Ele deseja te dar, para que você esteja pronto para quando ela vier. Portanto, antes de reclamar de todas as suas experiências passadas, tanto as doces quanto as amargas, pense nelas como métodos de treinamento de Deus para nutrir e amadurecer você para ser a melhor versão de si mesmo para quem está por vir. Um dos sinais inegáveis do Espírito Santo de que alguém é a pessoa certa escolhida é um testemunho anterior. Esta é uma das maneiras mais comuns pelas quais Deus dá orientação a seus filhos sobre a maioria dos assuntos na vida. Não vamos confundir o testemunho interior com a obsessão ou o frio na barriga. As duas coisas não são as mesmas. O testemunho interior é uma obra do Espírito Santo dentro do seu coração que não tem nada a ver com as suas emoções ou com a aparência da pessoa.
As pessoas ficam arrepiadas com muitas coisas, incluindo a aparência, qualidade oratória, posses e assim por diante. No entanto, o testemunho interior é um sentimento de atração por algo que parece certo, sem uma explicação. Certa vez ouvi um pastor dizer que antes de conhecer sua esposa, ele apenas soube em seu espírito que estava prestes a conhecer alguém e essa pessoa seria sua companheira pelo resto de sua vida. Ele estava convencido disso e contou a seus amigos. Pouco tempo depois, foi convidado para a festa de aniversário de um amigo, onde conheceu sua esposa pela primeira vez. Ele disse que quando a viu no meio da multidão, enquanto ela entrava, soube que ela era a pessoa de quem Deus havia lhe falado. Ele disse que sentiu uma forte atração por ela além de sua aparência ou quem ela era. Quando eles se conheceram, ela disse a ele que também se sentia da mesma forma naquele dia, mas não sabia explicar o que era, porque aconteceu ou como aconteceu. Esse sentimento é chamado de testemunho interior. Outro sinal inegável do Espírito Santo de que a pessoa é o seu parceiro ou parceira escolhida é que ela também terá o mesmo testemunho interior sobre você. Isso é exatamente como compartilhei sobre o pastor e sua esposa. Veja, o Espírito Santo não trabalha com apenas uma pessoa, especialmente no que diz respeito ao casamento. Ele envolve vocês dois. Se ele está trabalhando em você e movendo seu coração para alguém, ele provavelmente também está fazendo com que a pessoa pense em você da mesma maneira. Se não for esse o caso, pode significar que Deus tem um propósito para vocês dois além do casamento. Mas se ela for seu parceiro ou parceira escolhida, Deus definitivamente colocará um testemunho comum em ambos os seus corações um para o outro. Mais um outro sinal inegável do Espírito Santo para confirmar que alguém é a pessoa escolhida é que você sentirá uma responsabilidade irresistível para o futuro dele e para o seu. Além do testemunho interno que te atrai para ela, essa responsabilidade envolverá sua preocupação com o futuro dela e uma forte confiança de que suas vidas estão conectadas. Essa responsabilidade geralmente é acompanhada por um desejo intenso de orar por essa pessoa mais do que o normal. Também será acompanhada por um interesse sincero em seus planos e objetivos futuros. Sempre que você se sentir como uma responsabilidade inabalável por alguém e interesse em saber quais são suas perspectivas de vida, isso pode ser um sinal do Espírito Santo de que você e essa pessoa têm um futuro juntos. Não se apresse e busque a orientação de Deus. Uma confirmação para esse sinal em particular é que quando você se aproxima dessa pessoa, ela se abre para você sem hesitar, algo que talvez não faça pelos outros. Outro sinal, que não é o último nem menos importante, é o prazer de sua companhia. O Espírito Santo te dará este sinal quando alguém for seu parceiro escolhido. Ele colocará um forte desejo em seu coração de estar com essa pessoa com frequência. Você vai gostar de passar tempo com ela, planejar atividades, ir a lugares com ela e servir a Deus juntos. Agora, como eu disse anteriormente, isso não será uma coisa unilateral. Deus sempre usará o equilíbrio. Isso significa que essa pessoa também vai querer passar tempo com você, permitir que você conheça as pessoas da vida dela, compartilhar seus planos com você e servir a Deus juntos. Se você não vê este sinal em particular, é um sinal de que esta não é a escolha de Deus para você. Não tente ficar lá porque você vai se meter em problemas. Saber desses sinais é excelente e evitará muitos problemas. Mas acima de tudo, aqui está o resumo de tudo o que falei. Busque o Espírito Santo. Passe sua vida de solteiro conhecendo mais a Deus. Estude sua Bíblia, jejue, ore e sirva ao Senhor nas comunidades da sua igreja local. Quando você se compromete a conhecer a Deus e a servi-lo mais, você terá mais compreensão de sua vontade e seus sinais, e você será capaz de identificar o que Ele está dizendo a cada vez. Lembre-se de que o caminho de nossa vida, quando traçado por Deus, não é apenas sobre sucesso material ou ambições mundanas, mas sim de uma missão divina que cada um de nós foi ordenado a cumprir. Considere as inúmeras pessoas que marcaram o caminho de sua vida. Os pais carinhosos, os professores inspiradores, os mentores e até mesmo aqueles amigos que se tornaram parentes. Todos desempenharam seu papel em moldá-lo, te ajudando a crescer, aprender e progredir. No entanto, não é curioso como, mesmo em meio a essa multidão, um anseio único permanece em nossos corações? Um desejo por aquela pessoa especial que não apenas complementa a nossa vida, mas a completa.
Essa falta, esse anseio, muitas vezes está na imagem de um certo alguém que frequenta seus pensamentos. Talvez você se encontre consumido por pensamentos sobre uma determinada pessoa e seu coração ecoa como um chamado para estar perto dela. Dúvidas podem obscurecer sua mente, questionando as origens de tais sentimentos. Seria isso a vontade divina ou um mero truque do coração? Mas lembre-se, meu amigo e minha amiga, que somos filhos de Deus e o Todo-Poderoso se comunica conosco das formas mais inesperadas. Por meio do Espírito Santo que reside em nós, Ele compartilha seus planos divinos e nos conduz ao nosso destino. Se você constantemente se apega pensando em alguém, se seu coração está cheio de pensamentos sobre essa pessoa, isso pode não ser uma coincidência. Deus pode estar te enviando uma mensagem. Existem várias razões pelas quais Deus pode colocar os pensamentos de uma pessoa em particular em seu coração. Compreender essas razões trará clareza aos seus sentimentos, reafirmará sua fé e te guiará em seu caminho. Primeira razão: a providência divina pode estar despertando seus pensamentos sobre alguém porque suas emoções estão intrinsecamente ligadas ao processo de sua mente. Nossa compreensão de nossos sentimentos é apenas o primeiro trampolim neste diálogo sobre por que a providência divina pode estar guiando seus pensamentos para uma pessoa em particular. Há um princípio espiritual fundamental a ser considerado aqui: o conceito de que nossos pensamentos, criados e dados a nós por nosso Criador, estão intimamente entrelaçados com nossas emoções e desejos mais profundos. Nossos pensamentos são essencialmente espelhos que refletem o funcionamento mais íntimo de nossos corações. De acordo com Mateus, capítulo 15, versículo 19, o próprio Cristo declarou: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ele estava se referindo aos nossos pensamentos que muitas vezes traem o que está no fundo do nosso coração. Assim, os pensamentos persistentes que você está tendo sobre alguém podem indicar um desenvolvimento emocional ou espiritual em seu coração em relação a essa pessoa. Em vez de tentar suprimir esses pensamentos, uma abordagem mais proveitosa seria fazer uma introspecção e se perguntar: que transformação está ocorrendo em meu coração que está provocando esses pensamentos recorrentes sobre esse indivíduo? Em essência, quando você encontra seus pensamentos constantemente atraídos por alguém, não pode ser uma mera coincidência, mas um sinal de algo mais profundo mexendo dentro de você, algo que se reflete nos seus pensamentos. Essa pode ser uma maneira divina de te levar à introspecção, à autoconsciência e, finalmente, ao crescimento espiritual. Compreender essa ligação entre o coração e os pensamentos pode abrir novas perspectivas e permitir que você aborde suas emoções e relacionamentos de maneira mais consciente e espiritual. Trata-se de desvendar as mensagens embutidas em seus padrões de pensamento e descobrir o que Deus pode estar tentando lhe dizer por meio delas. A jornada pode ser desafiadora, mas a luz que ela traz pode te guiar em seu caminho para a maturidade espiritual e relacionamentos mais saudáveis. Segunda razão: Deus pode estar realizando seu plano divino. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Podemos observar que toda a existência nasceu por meio de Deus e para a sua glória. Embora ele crie meticulosamente um propósito único para cada um de nós, seu grande desígnio transcende nossas vidas individuais. Ele se estende por toda a humanidade e alcança a extensão infinita da eternidade. Nossas vidas, por mais cruciais que sejam, representam apenas uma peça desse quebra-cabeça cósmico. E cabe a nós fazer nossa parte para o bem maior, ancorados no conhecimento de que os planos de Deus nos conduzem a um futuro promissor e abençoado. Há uma pessoa em particular ocupando seus pensamentos ultimamente? Alguém pela qual você tem uma atração irresistível? Considere isso como um sinal claro do próprio Criador. Esse pensamento recorrente, essa inclinação, é Deus plantando as sementes para um propósito divino em seu relacionamento.
Nosso Deus é de ordem e estratégia, mapeando cuidadosamente os planos e garantindo que eles se concretizem, mesmo quando tropeçamos e nos desviamos do caminho pretendido. Sua previsão é responsável por nossas falhas humanas, e Ele tem planos alternativos prontos para compensar nossas deficiências. A ação de Deus não é aleatória ou fortuita, há sempre um propósito e uma intenção. Com essa certeza, você pode confiar que a mão dele em seu relacionamento faz parte de um grande desígnio que levará à salvação da humanidade, alcançável somente por meio de Cristo. A união de duas pessoas sempre foi parte integrante do plano de Deus. É uma ferramenta que ele usa para realizar seus objetivos na Terra. Lembre-se de Adão, que não poderia cumprir o mandato de Deus de se multiplicar e encher a terra sozinho. Ele precisava de uma contraparte, e Deus providenciou Eva. Juntos eles lançaram as bases para a humanidade como a conhecemos hoje. Mas é crucial entender que Deus opera de maneira diferente agora. Ele não apresenta fisicamente uma pessoa para nós como fez com Adão. Em vez disso, ele se comunica por meio de nossos corações, uma agitação suave, mas persistente em nossos espíritos, nos guiando para o curso de ação correto. Considere a união de Ruth e Boaz. O relacionamento deles não servia apenas às suas necessidades imediatas ou felicidade. Eles estavam cumprindo um propósito que se propagaria além de sua vida e teria implicações eternas. Veja Oséias, a quem Deus instruiu a se casar com Gomer. À primeira vista, a diretriz era desconcertante, mas fazia parte do grande desígnio de Deus. Da mesma forma, você pode estar tendo dificuldade para enfrentar a lógica por trás de seus sentimentos. Mas se o desejo de buscar um relacionamento com essa pessoa específica ressoa em Deus, isso está embutido em seu propósito. Seus planos são sempre repletos de beleza e grandeza. É dentro desse propósito abrangente que existem outras razões. Terceira razão. Quando você contempla alguém persistentemente, isso pode ser a maneira de Deus indicar que essa pessoa se destina a facilitar sua jornada e apoiar o cumprimento de seu propósito divino. Lembre-se de Adão, o primeiro homem. Deus, após colocá-lo no jardim do Éden, notou algo. Apesar de todas as magníficas criaturas que Deus havia criado, nenhuma era a companhia certa para Adão. Ele declarou em Gênesis capítulo 2, versículo 18: "Não é bom para que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea." Isso revela uma verdade poderosa. Deus destinou uma pessoa específica para compartilhar sua jornada, aliviar sua carga e facilitar o cumprimento de tarefas que de outra forma pareciam intransponíveis. Uma dupla dinâmica onde o poder da unidade é realizado. Uma pessoa pode superar 1000, mas duas juntas podem vencer 10.000. Escolher um caminho solitário pode limitar seu progresso. Sua vida ficará carregada de desânimos, obstáculos e possíveis descarrilamentos. Até Elias, o poderoso profeta, experimentou fadiga e vulnerabilidade. De fato, somos humanos, suscetíveis à fragilidade de nossa carne. Momentos de vulnerabilidade e exaustão ocorrerão. No entanto, a presença de uma outra pessoa serve como um amortecedor contra as adversidades que a vida pode lançar sobre você. Ela é o seu pilar de força durante os momentos de inatividade, sua motivação para perseverar quando desistir parece ser a solução e uma fonte de consolo em tempos difíceis. Deus, com sua visão divina, reconhece sua necessidade futura de uma presença de apoio, um ombro para se apoiar, um confidente, um companheiro com quem compartilhar as tribulações da vida. A ausência dessa pessoa em sua vida pode criar uma barreira para realizar seu propósito e alcançar suas aspirações. Para abraçar plenamente sua missão e propósito divino, é crucial reconhecer e se conectar com a pessoa que Deus colocou em seus pensamentos. Não considere esses pensamentos persistentes. Em vez disso, permita que a vontade de Deus se revele. Ele, em sua sabedoria, entende o que é verdadeiramente benéfico para você. Quarta razão. Para prevenir erros em sua vida. Nós nos esforçamos para andar com Deus, aderindo às suas ordenanças divinas. No entanto, humanos como somos, às vezes podemos ser influenciados por nossos desejos carnais ou ser enganados por coisas superficiais ao nosso redor. Deus compreende nossa fragilidade e, como tal,
instila pensamentos dentro de nós para nos proteger de erros terríveis que podem alterar a trajetória de nossas vidas. Sempre que estiver questionando a escolha divina para a sua vida, deixe Jeremias capítulo 29, versículo 11 servir como sua bússola espiritual. Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos para lhe dar esperança e um futuro. Esta mensagem divina ressalta por que devemos colocar uma fé inabalável nele e não depender apenas de nossa sabedoria limitada. Decisões forjadas na ausência da orientação de Deus podem levar a resultados catastróficos. Veja o caso do rei Salomão que, movido pelo amor, casou-se com várias mulheres estrangeiras, o que o levou à queda espiritual. Deus, com sua infinita sabedoria e amor, visa te proteger de tal destino. Ele prevê e fornece as medidas de proteção necessárias. Compreender os pensamentos e intenções dos outros pode ser uma tarefa complexa, mas lembre-se, a visão de Deus transcende as limitações humanas. Ele vê tudo e sabe o caminho mais adequado para você. É por isso que os pensamentos dessa pessoa específica invadem incessantemente sua mente. É a maneira de Deus indicar sutilmente que essa pessoa pode ser seu par ideal. Seus caminhos são misteriosos de fato. Os pensamentos constantes podem ser um sinal divino te direcionando para alguém que é certo para você. Em tempos de dúvida, lembre-se, Deus tem um plano único para cada um de nós. Suas intenções são puras e sua orientação nunca falha. Portanto, se você se pegar pensando incessantemente em alguém, considere isso um possível sinal divino. Confie em sua sabedoria, busque sua orientação e lembre-se de sua promessa em Jeremias 29. Seu caminho já está traçado e com Deus você nunca está sozinho. Por meio de nossos pensamentos e sentimentos constantes, Ele nos guia e nos assegura que estamos no caminho certo. Ele usa esses pensamentos como lembretes gentis de sua presença e seus planos para as nossas vidas. E nesse caso, os pensamentos constantes sobre alguém podem ser a maneira de Deus lhe dizer que essa pessoa desempenhará um papel importante em sua vida.